Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Dando sequência ao estudo dos personagens que conviveram com Jesus, hoje nós vamos ver José da Galileia, o seu pai. No livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então nós verificamos aqui uma coisa muito interessante e importante. Por 2 vezes apenas, esses Cristos reuniram-se próximo à terra. A primeira, quando a Terra soltava-se da nebulosa solar. E na segunda, quando iam fazer o planejamento da vinda do Cristo para a Terra. E neste momento ali, delimitava-se então tudo o que poderia ocorrer. Mas uma coisa é certa, ali os personagens que viriam, os espíritos que viriam fazer parte da comitiva de Jesus, estavam sendo escolhidos. E eram espíritos superiores, muito evoluídos. Maria e José certamente estavam ali e aceitaram, né, a maternidade e a paternidade de Jesus como missão aqui no planeta Terra. Porque para Jesus vir à Terra precisava de uma família, pai e mãe, de parentes, de pessoas que estariam envolvidas ali no seu trabalho de redenção de todos nós. A escolha daqueles membros que viriam fazer parte dessa comitiva. Então, nessa reunião de planejamento, depreende-se que todos os detalhes foram traçados e que esses 2 seres que trariam Jesus ao mundo receberam e aceitaram o convite de serem pais do nosso Mestre Senhor Jesus. Imagina, né? Que reunião, que momento importante para todos nós. O anúncio do nascimento de Jesus está em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Está em Lucas também, no capítulo de 2, versículo 1 e 7. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente.
Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O nome José é a versão lusófona, que tem o português como língua oficial, né? Os lugares onde tem o nome, a língua portuguesa oficial, chama-se lusófona. Do hebraico Iosef, por meio do latim Iosefus, descendente da casa real de Davi, é venerado como santo pelas igrejas ortodoxa, anglicana e católica, que o celebra como seu padroeiro universal. A liturgia luterana também dedica o dia 19 de março à sua memória, sob o título de Tutor de Nosso Senhor, operário. É tido como padroeiro dos trabalhadores. A profissão de José é mencionada pelo evangelista Mateus, quando afirma no capítulo 13, versículo 55 do seu evangelho, que Jesus era filho de um tecton, termo grego que costuma receber várias interpretações. Ainda que a tradição lhe atribua estritamente a profissão de carpinteiro, o fato é que o título grego é genérico, sendo usado para designar os trabalhadores envolvidos em atividades econômicas ligadas à construção civil. O primeiro evangelista que lhe atribui o título é Marcos, que se refere a Jesus como o carpinteiro, no capítulo 4, versículo 3 da sua narrativa sinótica, que relata que a sua visita a Nazaré, na qual seus compatriotas chamavam-no ironicamente pela profissão para desqualificá-lo como pregador. Foi dito, né, que Jesus nunca foi muito bem quisto em Nazaré. Né? Mateus, por sua vez, retoma o mesmo episódio na sua versão do Evangelho, mas com uma variante. Não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Mateus capítulo 13, versículo 55. Os evangelhos resumem em poucas palavras a infância de Jesus, um período aparentemente normal, durante a qual, na oficina de José, o menino se preparava para a sua missão. Apenas um momento escapa a essa normalidade, e é descrito por Lucas. Quando Jesus tinha 12 anos, José levou-o juntamente com Maria em peregrinação até Jerusalém para as festas da Páscoa. Contudo, José dá uma demonstração de fidelidade a Deus incomparável quando lemos o que o evangelista Mateus narra no capítulo 1, versículo 20 e 24, na anunciação de Jesus, que lemos agora há pouco. Aí nós vamos ver essa obediência, né, e essa fidelidade de José na fuga para o Egito, no capítulo 2,
versículo 13. Ele diz assim: depois de se afastaram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-la. Assim, levantou-se, tomou a criança e sua mãe de noite e retirou-se para o Egito. Permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta: do Egito chamei meu filho. Isso está em Oséias capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins, que queimaram incenso os ídolos esculpidos. No retorno de Nazaré a Nazaré, Mateus capítulo 2, versículo 19 e 23, e também em Lucas, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 39, tá? Depois da morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e vai para a terra de Israel. Pois, assim, levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá. Porém, sendo advertido em sonho, regressou para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas: será chamado Nazareu. Nós vemos nesses versículos a proteção da espiritualidade. Que maravilha, né? Seguindo para e passo, né, este caminho, desde o nascimento de Jesus até eles irem a Belém, porque tinham que cumprir o édipo de César, né, fazer o censo, e de lá, porque Herodes, com medo de perder o trono, sabia da profecia e soube pelos reis magos, segundo consta nos evangelhos, que estavam procurando Jesus, ele arquiteta um plano com os magos sem que eles saibam e pede para que eles, né, na volta, viesse dizer aonde estava Jesus, que era para ele adorá-lo, mas ele queria, na verdade, matá-lo. Como os magos desconfiaram, não voltaram por lá e não voltaram pela Galiléia, voltaram e foram embora para outro lugar. Herodes percebeu e mandou soldados até Belém e matassem todas as crianças de 2 anos para baixo, né? Então nós vimos a espiritualidade protegendo Jesus. Nesse momento, José, em sonho, ele era um grande médium, um espírito evoluído. Em sonho, vem o anjo e diz que ele saísse de Belém e fosse para o Egito. Vejamos que é a segunda vez que José recebe orientação pelo sonho. A primeira foi o anjo advertindo a ele que não desprezasse Maria, né, que ela tivesse a criança. A segunda vez, essa aonde ele vai para o Egito com Jesus e Maria, né? Então, nós percebemos ali a proteção. Mas, por outro lado, e eu acho isso muito lindo,
a obediência de José, a confiança que ele tem na espiritualidade, o entendimento, a segurança que ele sente, a disciplina. Porque pedem para ele fazer, ele disciplinadamente ele faz, obedientemente ele age, com confiança. Porque ele tem entendimento de que a espiritualidade está guiando os seus passos. Ele se sente seguro com isso. E a responsabilidade de pai de Jesus e marido de Maria. Nós precisamos perceber que ele recebe um terceiro recado em sonho. Morreu Herodes, volte para Galiléia. Ele, seguindo essa disciplina, essa obediência, essa confiança, essa segurança, ele volta. Mas quando ele descobre que Menelau estava lá, aí ele ficou um pouco receoso. Arquelau, né? Arquelau estava lá, ele fica um pouco receoso. Mas ele recebe uma quarta orientação, também em sonho do espírito protetor, desse anjo guardião, que ele vá para Nazaré. E ele segue as determinações corretamente. Ele não questiona, ele não fica em dúvida. E aí, nós paramos um pouco para refletir, todos nós. Todos nós temos essa proteção da espiritualidade. Porque Deus, em seu profundo amor por nós, sua misericórdia, ele colocou ao nosso lado um anjo guardião, um espírito superior a nós, para guiar-nos no nosso caminho. Agora, nós temos ouvido esse nosso anjo em sonho ou não? Muitas vezes os espíritas que participam de trabalhos mediúnicos recebem orientações diretas dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, dos espíritos amigos. Muitas vezes em sonho nós recebemos orientação. Quando acordamos ficamos em dúvida se isso é verdade, não é. Mas é para o nosso bem? Se nós analisarmos, é para o meu bem, ou então eu vou tomar uns cuidados. Eu vou fazer o que eles estão me pedindo. Eu vou passar pelo crivo da minha razão. Eu vou consultar, através da prece, meu anjo guardião para ver que caminho eu tomo. A proteção nós temos. E o nosso anjo guardião está ali falando conosco. Como o anjo falou com José. Mas será que nós estamos ouvindo? Se ouvimos, somos obedientes, temos confiança, entendemos o que ele nos diz, nos sentimos seguros, criamos uma disciplina para atendermos às suas ordens, os seus conselhos, como está a nossa responsabilidade quanto a sermos o pai do nosso destino? É para que nós possamos refletir. Na questão 571 do Livro dos Espíritos, nós temos: não há senão os espíritos elevados que cumprem missões, porque José foi um espírito elevado cumprindo uma missão dificílima. Né? A resposta é: a importância da missão está na relação com a capacidade e a elevação do espírito. O estafeta, que leva um despacho, cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Todos nós temos uma missão. A primeira missão que nós temos
é procurar, de todas as formas, conhecer, raciocinar, sentir e praticar o amor ao próximo e a nós mesmos. Olha que é uma missão, né? Depois nós recebemos várias missões, mas vamos deixar uma missão, a de pai, a de mãe. Como estamos nos saindo? Porque não é dar coisa aos filhos, não é levar os filhos nos melhores restaurantes, nos melhores passeios, não é isso. Nossa missão é levar os filhos a Deus, nosso Pai. Os evangelhos resumem em poucas palavras a infância de Jesus, um período aparentemente normal, né? Não tem grandes momentos que nós possamos conhecer. E José então fica como carpinteiro, né, que trabalha com Jesus. E nós não sabemos mais quase nada. Mas tem um detalhe aqui. Quando Jesus começou sua vida pública, lá pelos 30 anos, muito provavelmente José já era morto. De fato, sua presença não é mencionada depois do 2º capítulo de Lucas. Soma-se à suposição o fato de que, quando Jesus é crucificado, este confia a Maria o seu discípulo amado, o qual, segundo o evangelista João, a partir desta hora a recebeu em sua casa, uma preocupação que não teria sentido se José fosse vivo. Uma verdade, não é? Dá para a gente entender, não é? Nós temos um trabalho feito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no livro Levantar e Seguir, no capítulo 12. Ele diz assim: José da Galileia. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria. Mateus capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de benefícios ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquela de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Haroldo Dutra Dias comenta esse escrito de Emmanuel e diz: este é um homem pouco citado. Vamos encontrar referências dele no capítulo 1 e 2 de Mateus,
no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Lucas, no capítulo 1 e 6 de João, nos dizendo sobre José recebendo Maria, cumprindo o Édipo de César, levando Maria o recenseamento, protegendo a criança contra a perseguição de Herodes, e no outro trecho do Evangelho, vamos encontrar José na carpintaria, levando o filho com Maria ao templo quando ele já se encontrava na adolescência, e depois não temos mais referências sobre ele. Isso está no episódio número 2 do podcast 7 Minutos com Emmanuel, José da Galileia, com Haroldo Dutra Dias. Para encontrar esse tema, nós podemos entrar no Portal Ser e lá buscar o episódio José da Galileia, no 7 Minutos com ele. Meus irmãos, é muito emocionante falar de uma figura que não precisa ter grandes histórias. A história dele está nesses momentos que nós precisamos refletir com muito carinho, com muita luz e com muito amor para ver a grandeza desse homem que passou no mundo dentro de divino silêncio de Deus. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lar Espanhol.